Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do Dr. Luiz Fernando Correia. Doutor Correia, como lhe adiantei, o doutor está como testemunha. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ciente. Eu vou advertir o doutor apenas porque assim dispõe o Código de Processo Penal, que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Ciente. E dito isso, Certo. eu vou passar aqui a palavra ao defensor do senhor Luiz Inácio, que arrolou o senhor como testemunha e vai lhe fazer algumas perguntas. Bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando, o senhor ocupou o cargo de secretário nacional de Segurança Pública durante o governo do presidente Lula, correto? Sim, de 2003, novembro de 2003 a setembro de 2007. Correto. O senhor pode descrever, ainda que objetivamente, quais eram as funções do senhor nesse cargo? As funções da Secretaria Nacional de Segurança Pública era essencialmente fazer articulação de política pública, promovendo a integração entre os entes federativos, suas forças de segurança, inteligência, corpos de bombeiros e também os municípios, as guardas municipais. Na essência, era a promoção, o desenvolvimento de políticas públicas de segurança já constantes do programa no Ministério da Justiça. Correto. Ali no exercício desta relevante função, o senhor tinha, por parte do então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, e do próprio ex-presidente Lula, alguma orientação no sentido de desenvolver as áreas do governo voltadas à investigação, enfim, a combate à corrupção, lavagem de dinheiro, quer dizer, mesmo se não estivesse nas atribuições específicas do senhor, o senhor tinha conhecimento de que havia essa preocupação do governo de desenvolver essas áreas? Quando eu citei políticas públicas de segurança na relação com os estados, foi exatamente fomentar uma maior integração e qualificar a relação entre os entes e as suas agências, fortalecendo, sim, a capacidade de integração na discussão dos problemas locais e nacionais e também um intercâmbio de experiência entre as instituições que se notabilizavam como ilhas de referência e até mesmo a Polícia Federal, e assim foram replicados várias tecnologias na área de inteligência, de investigação, de forma a tentar criar um padrão nacional no melhor nível possível de investigação. Essa foi a meta no campo da Polícia Judiciária. Correto. E o senhor ficou no cargo de secretário nacional de Segurança Pública, salvo engano, até o ano 2007, é isso? Isso aí no início de 2007, logo após os Jogos Pan-Americanos. Correto. E o senhor pode dizer se nesse período de 2003 a 2007 o senhor logrou êxito nessa função e conseguiu, enfim, levar essa tecnologia, disseminar essa tecnologia junto aos diversos órgãos de apuração para melhor enfrentar a criminalidade, o combate à corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Com certeza. Os laboratórios de lavagem de dinheiro é de responsabilidade da Secretaria Nacional de Justiça, com o apoio nosso, por causa da necessária interface com as forças de segurança. Na nossa área, nós descentralizamos uma capacidade que só a Polícia Federal tinha na área de análise de voz, no caso de escutas telefônicas. Nós desenvolvemos através da Polícia Federal e distribuímos pelo Brasil os laboratórios para as perícias locais, para que eles tivessem a mesma capacidade técnica da Polícia Federal para tratar o material de
coletado através dos sistemas de escuta telefônica, até mesmo para desafogar a Polícia Federal, que recebia demanda das justiças estaduais e não tinha condição de atender. Então, nós compartilhamos essa capacidade na área de inteligência, com cursos em parcerias com os estados, com cursos em nível de pós-graduação, aí com mais de 400 horas para formar peritos em várias áreas de investigação, nessa área de escuta, na área de entomologia forense e outras tecnologias que foram descentralizadas a partir da boa experiência da Polícia Federal. Correto. Particularmente em relação a essa tecnologia de escutas, salvo melhor juízo, houve durante esse período também um grande aprimoramento, inclusive com o desenvolvimento de uma nova tecnologia que culminou no equipamento chamado Guardião, que hoje é utilizado tanto pela Polícia Federal como pelo Ministério Público Federal. É correto dizer isso? Só fazendo um ajuste histórico, o desenvolvimento desse equipamento ele é anterior à minha gestão à Senasp, no âmbito da Polícia Federal, e foi desenvolvido na Superintendência do Rio Grande do Sul e nas duas superintendências, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde na parte do Rio Grande do Sul eu chefiava a equipe que desenvolveu essa tecnologia. O que aconteceu é que, com o sucesso dessa tecnologia na Polícia Federal, os estados passaram a ter interesse em comprar sem ter a logística em termos de pessoal treinado e perícia para dar vazão à demanda que esse nível de escuta gera com esse equipamento, e isso fez com que nós desenvolvêssemos na Secretaria Nacional esse nivelamento no trato dessa tecnologia entre os estados. Correto. Quando o senhor deixou o cargo de secretário nacional de Segurança Pública, o senhor assumiu o cargo de chefe da Polícia Federal, correto? Diretor-geral da Polícia Federal, sucedendo o Dr. Paulo Lacerda. Isso foi no mesmo ano, 2007? Fui exonerado da secretaria e imediatamente nomeado diretor-geral da Polícia Federal, nos primeiros dias de setembro de 2007. Correto. E nesse cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o senhor teve autonomia por parte do presidente Lula e do ministro da Justiça, ou o senhor recebia algum tipo de interferência, de pedido para que não houvesse determinada investigação? Olha, isso não aconteceu interferência por duas razões. Primeiro, o procedimento profissional da Polícia Federal no trato de dados sensíveis, onde só tem acesso a um conhecimento quem tem necessidade de saber e no tempo devido, isso inclui inclusive o diretor-geral. Isso é um dogma nosso na Polícia Federal, e também pela postura tanto do ministro quanto do presidente, que respeitavam essa conduta e jamais interferiram nesse procedimento. Jamais recebi nenhuma ação dirigida no sentido de orientar a polícia a fazer ou deixar de fazer. A única orientação naquele momento, era muito tensa no país a questão da exposição dos investigados, e o presidente e o ministro sempre cobravam que não houvesse uma exposição excessiva da pessoa dos investigados, e isso também, por questões de doutrina, foi ajustado dentro da Polícia Federal a partir desse momento. Correto. Mas não sofremos interferência. Correto. Então, o senhor teve plena autonomia no cargo de diretor-chefe da Polícia Federal? Sim, porque na autonomia, nos limites de uma instituição que é vinculada ao Ministério, no sentido pleno da palavra autonomia, porque não é um órgão autônomo, mas ela é administrativamente vinculada. Mas eu acho que a sua pergunta é voltada para a questão de investigação. Exato. E a investigação, na nossa gestão, eu queria aqui também registrar,
que nós, em cumprimento à atuação do Dr. Paulo Lacerda, que organizou os órgãos centrais, na sequência dessa gestão administrativa, o nosso esforço foi para descentralizar para as superintendências a capacidade de investigação e de inteligência até então concentrada nos órgãos centrais. Isso significou uma descentralização e um intenso treinamento interno para todo o conhecimento e capacidade instalada nos órgãos centrais, ele fosse distribuído às unidades operacionais, que são as superintendências. E nós, acho que hoje estamos colhendo alguns frutos de investigações em outros estados que antes só os órgãos centrais faziam. Correto. Eu tive conhecimento de algumas declarações do senhor que durante a sua gestão nesse cargo, o senhor teve bastante preocupação com a qualidade da prova, a qualidade da investigação. O senhor pode falar um pouco isso? Quer dizer, se isso, essa preocupação que o senhor manifestou, se o senhor conseguiu implementar durante a sua gestão ali, de forma que a polícia efetivamente pudesse estar melhor capacitada e apresentar um resultado de qualidade nas investigações que realizava? Sim, nessa linha de complementar a primeira etapa, que foi o fortalecimento da criação das diretorias na gestão do Dr. Paulo Lacerda, nós criamos nas superintendências as projeções e passamos a fazer um esforço, fizemos um diagnóstico, um planejamento estratégico e elegemos 20 projetos para desenvolvimento, e um deles, o central, era a qualidade da prova. Isso, além de ser uma obrigação da Polícia Judiciária, como naquele momento histórico a polícia que eu experimentava no Brasil, nós já estávamos colhendo os frutos de um esforço quase que voluntarioso de ilhas de excelência na polícia. Então, nós queríamos institucionalizar e disseminar esse conhecimento, né? Então, nós priorizamos a questão da perícia, a questão da cadeia de custódia da prova, desde o depósito, os procedimentos, depósitos de coisas apreendidas, a corregedoria muito forte no sentido de monitorar em termos de qualidade e quantidade a produtividade dos inquéritos, para assim nós termos indicadores para uma melhor gestão da Polícia Federal e ela cumprir o seu papel constitucional. Correto. E isso também o senhor conseguiu desenvolver sem que tivesse nenhum empecilho da parte do presidente, do então presidente Lula, ou do ministro da Justiça, ou de qualquer outro ministro? Não, isso foi desenvolvido, então logo nós assumimos, feito o diagnóstico, em reuniões de final de semana com os diretores e alguns colegas convidados em razão do tema, nós fizemos o planejamento com suporte do professor Falcone, nos ajudando no método. Então, ele foi totalmente desenvolvido, esse projeto de planejamento, dentro da Polícia Federal e foi formalmente apresentado ao ministro da Justiça como um produto da Polícia Federal. Não houve qualquer interferência no conteúdo desse projeto de gestão. Não houve nem a interferência, mas houve o apoio por parte do ministro, do próprio presidente, para que houvesse essa melhor qualificação, digamos assim, da Polícia Federal. Sim, porque isso passou a orientar nossas demandas orçamentárias e também passou a fazer, inclusive, parte de alguns discursos institucionais do Ministério e, por via de consequência, do próprio governo. Correto. Doutor Luiz Fernando, queria falar agora um pouco a respeito do ENCLA, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. O senhor participou dos encontros do ENCLA, sabe como é que ele foi constituído, o período em que ele foi constituído? Olha, as datas eu não vou lembrar, mas como secretário nacional já participava disso. A nossa área de combate ao crime organizado, ela era representante da Polícia Federal, tinha assento
Então, como secretário nacional, nós já apoiávamos essa estratégia, estabelecemos, enquanto Secretaria Nacional, parcerias com o Tribunal de Contas e a CGU, no sentido de os dados da segurança pública estarem acessíveis aos órgãos de controle e vice-versa, para que as investigações tivessem maior efetividade, contribuindo sim para essa política. E como Polícia Federal, nós tínhamos um representante com assento permanente dentro da ENCLA. Correto. Agora, o senhor tem conhecimento de que a ENCLA começou a funcionar durante o governo do presidente Lula? Sim, foi um esforço, acho que da CGU, Ministério da Justiça, e ali eu me lembro que, chamado, né, saí da área operacional e passei a trabalhar na área de políticas públicas e segurança e recebi essa demanda e participava nos encontros onde era de divulgação, nos encontros regionais, para criar e fixar a doutrina e de engajamento, liderados, lógico, pelo nosso ministério, pelo ministro Márcio Tomás Bastos. Correto. Nesses diversos cargos que o senhor ocupou, seja como secretário nacional de segurança pública, seja como diretor-chefe da Polícia Federal, seja como participante da própria ENCLA, o senhor tomou conhecimento em alguma oportunidade de atos de corrupção praticados na Petrobras, ou, melhor dizendo, de um cenário de macrocorrupção na Petrobras? Doutor, a minha participação como secretário nacional, ela era naquela parte mais protocolar, e depois os nossos técnicos que trabalhavam nas câmaras temáticas, onde debatiam casos concretos, né? Então, eu não tinha essa participação efetiva na análise de casos, né? A mesma coisa a Polícia Federal, onde a nossa diretoria de crime organizado, de combate aos crimes financeiros, eles tinham o assento lá e tratavam essa inteligência institucionalmente. Pessoalmente, eu não posso afirmar que em algum momento eu manuseei um dado desse. Correto, mas que o senhor se recorde, não chegou ao senhor, mesmo que em função do cargo de diretor-chefe, nenhuma notícia de que haveria um cenário de macrocorrupção na Petrobras? Não, a pergunta é essa, assim, que eu me recordo, e não me recordo de ter recebido nenhum dado, um informe específico sobre isso. Correto. E nessas diversas funções que o senhor ocupou ao longo do governo do ex-presidente Lula, o senhor alguma vez tomou conhecimento de que ele tivesse solicitado ou recebido qualquer vantagem devida da Petrobras ou de valores provenientes da Petrobras? Não, porque se nós tivéssemos qualquer conhecimento, nós teríamos procedido à época. Correto. Doutor Fernando, salvo o melhor juízo, durante o período que o senhor exerceu o cargo de diretor-chefe da Polícia Federal, houve uma operação, inclusive, que chegou a investigar um irmão do ex-presidente Lula. É correto dizer isso? Eu não sei se ela iniciou, ela era remanescente da gestão anterior. Eu acho que ela era uma fase final de uma operação da gestão anterior, né? Talvez. Mas isso efetivamente ocorreu? Ocorreu, teve buscas na região, lembro, assim, genericamente do caso. Correto. E houve alguma interferência do presidente Lula nessa investigação, ou alguém em nome dele pediu para que não houvesse o prosseguimento dessa investigação em relação ao irmão do presidente? Não houve. Doutor Luiz Fernando Correia, uma última pergunta para encerrar. O senhor, como responsável, inclusive, pela melhoria na parte de coleta de
dados telefônicos por parte da Polícia Federal, qual é o tempo médio entre a coleta, o registro de uma interceptação e o momento em que ela é disponibilizada às autoridades que fazem a investigação? Eu não entendi a pergunta, porque quem coleta esse dado são os próprios agentes investigadores, né, que são do grupo que se enquadraria nesse seu conceito de autoridade, né? Já é produzido no ambiente da autoridade investigativa esse dado. Eu não entendi a sua Correto. pergunta. Quando o aparelho registra uma conversa interceptada dentro de uma série de conversas, qual é a praxe, o período em que ocorre a separação de cada conversa para que se tenha um encaminhamento adequado? Eu vou responder baseado na minha experiência pessoal, até anterior à direção-geral. E na direção-geral eu fui para o mundo estratégico da gestão da polícia e deixei de operar. Primeiro era o prazo legal de 15 dias, onde cabia a mim, como delegado, renovar, representar. A justiça era o prazo de 15 dias, aqui no meu tempo, a escuta. Então, os agentes, nós trabalhávamos numa unidade operacional, no meu caso, era quase instantânea. Na medida em que o caso ia evoluindo, eu ia sendo informado, porque eu tinha que, em 15 dias, apresentar um relatório. O sistema me dava um alerta, dependendo da complexidade do caso, 2, 3, 4 dias antes do prazo legal, para que a gente não apresentasse nunca um relatório intempestivo. Assim nós procedíamos nas operações, nas superintendências onde eu trabalhei, no Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Ou seja, então o delegado-chefe dessa investigação, se ele acompanha e assim que procede, ele tem esse conhecimento quase que instantâneo. Correto. Doutor Luiz Fernando Correia, agradeço as respostas e não tenho mais perguntas, Excelência. Os outros defensores têm indagações? Sem perguntas. O Ministério Público? Não, Excelência. O assento de acusação? O juiz também não tem questões de serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do Dr. Luiz Fernando Correia. Pode interromper a gravação.